amém? Amém. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo de número 15. Estou feliz por estar aqui essa noite, conhecendo mais uma família, servos do Senhor. Agradeço a Deus também por estar aqui. Agradeço a Deus pelo vida do nosso irmão Diógenes, pelo canal de despacharmos aqui nessa noite. Agradeço por essa oportunidade, pelos pastores que receberam. Trago um abraço ao pastor Daniel, onde eu congresso, presencialmente a gente falou, acabou de novo. Lucas capítulo 15. Eles fecharam de um amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor, 15, versículo de número 11. Lucas 15, versículo de número 11. Diz assim: ele disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-lhe a parte da fazenda que lhe pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi: pai, pequei contra o céu e perante a ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de uma compaixão, e correndo se lançou-se aos pescoços e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Vamos para o versículo de número 27. Ele disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se dignou e não queria entrar. E saindo, o pai estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Amém? A igreja pode se sentar. Confesso aos irmãos que eu vim meditando uma outra palavra, mas ao chegarmos aqui, o Espírito Santo está direcionando os irmãos, os dirigentes deste trabalho, a falar sobre louvor. Então nós não vamos fugir daquilo que Deus está ministrando nos nossos corações nessa noite. Eu sinto muito forte a presença de Deus, numa brisa suave, num ambiente agradável nessa noite. E nós lemos essa história bastante conhecida, do nosso meio. Nós ouvimos inúmeras pregações, escola dominical, palestras que falam sobre a vida desse jovem que pega tudo que lhe pertence e vai para uma terra distante. O interessante é que Jesus está ministrando esta palavra para aqueles que o seguiam. Havia várias multidões que seguiam Jesus. Aqueles que seguiam com interesse realmente mesmo de aprender, de estar próximo do Mestre, e aqueles que estavam ali por causa do pão, por causa da comida. Também tinha aqueles que estavam procurando alguma brecha para poder acusar Jesus. E Jesus, nesse momento, ele propõe esse povo
Havia uma casa, havia um pai, uma família, com 2 filhos. A Bíblia diz, nessa história narrada por Jesus, que o filho mais moço, o mais novo, o mais maturo, o que tem menos entendimento, chega para o pai e pede a ele tudo que lhe pertence. Alguma coisa aconteceu, a Bíblia não diz, naquele momento, na cabeça daquele jovem, que ele decide tomar essa atitude de se aproximar do pai para pedir aquilo que é dele. Ele não pede aquilo que não é dele, ele pede aquilo que é dele por direito, ele pede aquilo que pertence a ele. Eu quero aquilo que faz parte, aquilo que me pertence, aquilo que está escrito, aquilo que está determinado para mim, isso eu quero. E às vezes a gente é assim, a gente chega para o nosso Pai Celestial, e pede aquilo que é nosso, aquilo que nos pertence, aquilo que está escrito, que é de nosso direito. Nada diferente, só pede aquilo, Senhor, eu quero aquilo que é meu, aquilo que o Senhor determinou para mim. Mas uma coisa acontece que faz com que esse filho talvez pense desviar, se deslizar. Porque a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas, há tempo para todo propósito debaixo do sol.
Todas as vezes que a gente tenta viver a nossa vida pessoal, a nossa vida particular, a gente se distancia das influências de Deus, do plano de Deus. É como se a gente estivesse se distanciando da casa do Pai. Aí aquele jovem, como diz a Bíblia, parte, vai para uma terra longínqua, com os bens, com aquilo que é dele, com a herança, mas fora da presença do Pai, com a herança, mas fora da casa do Pai. E aí ele começa a viver e gastar aquilo que o Pai lhe deu dissolutamente. Dissolutamente significação de discernimento, sem prudência, sem preocupação, ele começa a gastar tudo. Ou seja, ele começa a jogar fora aquilo que o Pai lhe deu, porque o que sustenta os bens, as bênçãos do Senhor na nossa vida é a influência, são os conselhos do Pai. Distante da casa do Pai, distante da presença do Pai, a gente não tem prudência, a gente não tem discernimento, a gente não tem nada que venha fazer nos sustentar ou viver bem, ter uma vida digna. A gente só vive bem nessa terra porque a gente está debaixo da influência do Pai, porque a gente está debaixo da casa do Pai, porque a gente vive aqui na habitação do Pai. Por isso que a gente vive bem, por isso que as pessoas falam pra gente: é uma bênção, é uma bênção. Existem 12 talentos na mão dele administrando, porque nós seguimos os conselhos do Pai. Mas agora aquele jovem está longe da presença do Pai, está longe dos conselhos do Pai. Então, por isso, ele não consegue administrar aquilo que Deus colocou na mão dele. Ele vai gastando, vai vivendo dissolutamente, vai vivendo sem prudência, porque só Deus nos sabe fazer viver bem nessa terra. Nós vivemos uma vida de louvor, uma vida de honra, uma vida de glorificação a Deus, como nós somos influenciados pelo Pai. Porque até a inspiração de louvar a Ele vem dele. É Ele que nos inspira, é Ele que suscita em nós na hora de adorar. É na presença dele que nós sentimos inspiração de louvar a Ele, porque nós não sabemos louvar como convém. É Ele que nos ensina a louvar, a adorar. Fora da presença do Pai não há louvor, não há glória, não há honra, não há uma vida digna de servo de Deus. Foi o erro daquele homem, daquele jovem, daquele filho mais maduro, pensar que poderia viver bem, administrar os bens, as bênçãos, os dons, os talentos, fora da presença do Pai. Como foi falado pela jovem aqui, louvor são atitudes, são estilo de vida. E quando a gente se afasta daquele que nos inspira a viver, o nosso estilo vai ser modificado. A gente começa a se igualar com aqueles que estão lá fora. A gente começa a ser influenciado por aqueles que estão lá, que não louvam a Deus. O louvor vai fugindo, vai saindo de dentro de nós, vai saindo da nossa alma. Em outras palavras, a gente torna-se diferente. As atitudes começam a mudar. É só você reparar alguém que se distanciou da presença de Deus. Você vê que ela começa, que a pessoa devagarzinho, devagar, ela vai mudando. Daqui a pouco, aquela mudança transparece, parece que o rosto do seu semblante muda. Já começa a ficar completamente diferente. Daqui a pouco, o que enxerga um pouco mais, as festas são diferentes. Já começa a ficar completamente diferente. É desonroso. Não honra mais a Deus, não glorifica mais a Deus. E foi isso que aconteceu com aquele jovem. Ele saiu do local que dava para ele inspiração para louvar. Ele saiu da onde vinha, do local que alimentava o seu louvor.
A gente não pode fazer nada sem o nosso Pai. A gente não pode fazer nada sem o nosso Deus. A gente não pode fazer nada, a gente depende dele para todas as coisas dessa face da terra. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. É basura batendo aquele pecado. Então aquela fonte de inspiração acabou. Agora ele está vivendo daquilo que tem alimentação desperdiçado. E a Bíblia diz que ele começa a viver dissolutamente, sem prudência, começa a gastar. Ele diz que quando finda, quando acaba tudo, acontece que surge uma grande fome no local onde ele está morando, no local para onde ele foi. A fome surge quando acaba aquilo que era de Deus na vida dele. E o que acontece? A fome alcança ele. Porque a única coisa que ele tinha de Deus, do Pai, se acabou. Então ele é alcançado pela fome. Porque ele não tinha mais dentro, porque ele não tinha mais com ele algo que ele tinha do Pai, na casa do Pai. A fome nos alcança quando a gente perde as características de certos Deus, as características do adorador. Aquilo que acontece lá fora alcança a gente. E alcança aquele jovem porque ele não tem mais. E agora? Quem vai socorrer? Quem vai chegar perto dele para dar um colo, um ombro? Se ele está distante daquele que o criou, daquele que o gerou, se ele está distante dos seus irmãos, ele está longe. E o mais interessante é que ele percebe, ele sente fome, mas ele não, de imediato, ele não corre para a casa do Pai, ele não volta. Ele corre para arrumar um emprego, um trabalho. Ou seja, ele tenta resolver os seus problemas com suas próprias forças. Ele tenta dar um jeitinho na sua base. Ele se ilude com o seu próprio braço. Ele se ilude com a sua própria força. E na Jeremias está escrito: maldito é o homem que confia no homem, que faz do seu braço a sua força. Maldito é o homem que confia em si mesmo, que faz do seu braço a sua força. Ele é iludido pela sua própria força, é fascinado pela sua própria força e tenta resolver os seus problemas. Quando que o homem não pode resolver os seus problemas sozinho, como eu disse, ele depende de Deus, ele depende do Todo-Poderoso, do Criador, do Soberano, do Senhor dos Senhores, do Sarabaxé, da Canarás, daquele que tem toda a ciência, toda a sabedoria. Mas ele tenta resolver. E a Bíblia diz que ele trabalha, ele se esforça, mas ainda continua com fome. Ele se esforça, mas o trabalho dele não é capaz de saciar aquilo que ele está sentindo. Aquilo que está fazendo falta para ele. Os seus esforços não são capazes de alcançar a sua necessidade. Os seus esforços naturais não são capazes de alcançar, de sanar, de matar a sua sede, de saciar a sua fome, não sei. Porque é isso que este homem, que este jovem precisa. Ele precisa da presença de Deus. Ele precisa voltar para os braços do Pai. Ele precisa voltar a habitar no templo, na casa do Pai. Ele precisa ficar debaixo da autoridade do Todo-Poderoso novamente. Ele precisa voltar da primeira hora. Ele precisa retornar. Ele se esforça para tentar saciar a sua fome. Mas ele não está trabalhando, mas o trabalho não mata, não é o suficiente para matar a sua fome. Ele corre,
e pede, e ninguém dá nada. Trabalha, não tem dinheiro, não mata a fome, pede, ninguém dá. Nem daquele dos porcos que ele trabalhava, nem a comida dos porcos que ele começou a desejar. Comida dos porcos não dava para ele. Aleluia. E aquele homem era judeu, e o porco para o judeu é animal imundo. Ele começa a querer se alimentar de coisas que são imundas para a sua tradição, ou seja, ele começa a quebrar princípios, começa a quebrar aquilo que ele tinha por certo agora. É errado, não é certo, né? Por causa de uma questão de sobrevivência. A sua bacana. Ele começa agora a ficar mendigando, aleluias. Aquilo que ele aprendeu na casa do pai, agora ele começa a ver e querer compartilhar e viver também. Porque as verdades começam a sair da sua vida. Mas o que eu acho interessante nessa passagem é quando chega nesse versículo que ele diz, que a Bíblia diz que ele cai em si. Que ele cai em si. E começa a perceber que ele errou. Começa a perceber que ele pecou. Que ele tomou uma direção errada na sua vida, que ele tomou uma atitude que para ele no princípio parecia ser bênção, parecia estar levando para ele um caminho bom, parecia. Ele começa a perceber, na verdade, eu errei, eu fui fascinado para viver, fui iludido a viver longe do Pai. O inimigo tenta iludir os mais moços. O inimigo quer fascinar os mais maturos. O que mais acontece na idade de ser jovem, de ser imaturo, já passando pelo processo, quase da vida de transição, é ser fascinado, ser iludido pelo aquilo que o mundo prega, por aquilo que o mundo diz. É uma idade complicada e esse jovem é fascinado por isso. E neste momento ele percebe que aquela fascinação, que aquela ilusão levou ele a tomar um caminho errado. Ele cai assim e diz: pequei, errei. Eu entendo que aí Deus, nos altos céus, já se alegra. Porque ele percebe que a pessoa, o ser humano, o homem, o servo de Deus, consegue entender entre o certo e o errado. Ele já tem senso do certo e do errado. Isso é bom, isso é maravilhoso. Porque quando nós temos esse senso, aí existe uma esperança, uma oportunidade de mudar a direção, porque agora ele sabe o que é certo e o que é errado. Não está mais enganado nos seus sonhos, nos seus desejos, nos seus planos, nos seus objetivos, nas suas convicções. Agora ele sabe o que é certo e o que é errado e para meditar. Aleluia, na sua base. É isso que Deus quer trazer na sua vida, jovem. É isso que Deus quer trazer na sua vida, irmão, irmã. O senso do certo e do errado, para que você venha parar para meditar e tomar a atitude certa na sua vida. Aleluia. Por isso que Deus tem o prazer de explicar a verdade, de colocar as palavras na sua mesa, na sua frente, diante de ti, como é que é o mundo, o que é certo e o que é errado, para você não viver enganado. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus disse: olha, eu vou para o Pai, mas vocês não vão ficar sozinhos, não vão ficar órfãos. Ou seja, ele era a verdade que estava naquele momento, porque só Jesus pregava a verdade naquele momento que ele estava vivendo na terra. Ele diz: eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o Consolador que vai guiar vocês a toda a verdade. Ou seja, vocês não vão ficar sem verdade na terra. Vai existir alguém verdadeiro que vai guiar vocês a toda a verdade. Ele está aqui nessa noite, chamado Espírito Santo de Deus. É a verdade para as nossas vidas. A sua o prazer de Deus em explicar a verdade ainda não acabou. Está aqui nesse presente momento. Está aqui conosco nessa noite. Está nos conduzindo neste céu. Ele está aqui no Espírito Santo de Deus. Ele tem esse prazer para não deixar a gente enganado e viver uma vida enganosa. Então aquele jovem naquele momento ele para e percebe. E ele
medita, ele reflete, começa a meditar. Ele começa a lembrar das coisas, diz assim: os trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Ele começa a lembrar da vida, como era a vida na casa do pai. Ele começa a lembrar das verdades, da provisão, do afago, do aconchego, do carinho do pai. Ele começa a lembrar dessas coisas que tinham na casa do pai. Ele começa: aqui eu não tenho isso, lá tenho, aqui eu não tenho. Eu estou distante de tudo isso. Eu fui para longe porque eu antecipei, eu troquei os pés pelas mãos, eu fui imaturo, eu fui um menino, eu tomei uma atitude errada, e agora eu percebo que lá tem tudo e aqui não tem nada, porque eu segui a minha vontade, porque eu segui os seus planos, eu segui aquilo que eu achava que era certo, não que Deus achava que era certo na minha vida. Eu segui isso, então isso me levou a ficar distante daquilo que a casa do pai pode fornecer, da provisão, da segurança que a casa do pai pode fornecer para mim. Ele diz: eu vou me levantar, eu vou sair dessa situação, mas eu vou me levantar e vou chegar lá e eu tenho algo para dizer. Eu vou chegar para você: pequei, eu errei mesmo, pequei contra o céu, eu não quero herança, eu não quero. Ele percebe, aleluia, glória a Deus, Deus está neste lugar. Eu sinto a presença de Deus aqui neste lugar. Ele agora não quer mais herança, ele não quer nem mais ser chamado de filho, porque ele percebe que a presença do Pai é superior às bênçãos. Ele percebe que maior está a presença do Pai do que herança, do que aquilo que o Pai poderia dar para ele. Melhor de tudo é a presença do Pai, é estar na casa do Pai. A única coisa que ele quer recuperar é o direito de viver na casa do Pai. Ele diz: eu não quero ser filho, eu quero ser servo, eu quero trabalhar, mas uma coisa importante para mim neste momento: eu quero habitar na casa do Pai, eu quero morar na casa do Pai, eu quero estar perto da casa do Pai, nos braços do Pai, eu quero voltar para a casa do Pai. Ela basura para canto, quer berrar, sim. Se antes ele achava que poderia viver com a herança, se dar bem longe do pai, agora ele escolhe para ele: herança não é nada. Herança não é nada. Ele consegue distinguir, ele consegue ver que Deus, que o Pai é superior às bênçãos. Aleluia. Aquela sua bafasta e quebrado, sim. Igreja, jovens, irmãos e irmãs, Deus tem promessa para nós. Existem coisas determinadas por Deus para nós tomarmos posse como herança, mas que nós possamos esperar no Senhor, que nós possamos respeitar o tempo e as etapas da nossa vida, porque existe uma preparação até a promessa se cumprir, até um determinado tempo. Se a gente antecipar essas coisas, nós vamos desviar, perder o foco, porque o foco não são as bênçãos, o foco é Deus, o foco é o Pai, o foco é estar na presença do Pai. Ela sura barras. E às vezes a gente fica tão focado nas bênçãos, nas promessas que não se cumprem, que nós entramos na casa de Deus, dobramos nosso olho: onde está a bênção? Aonde está a promessa? Que o Pai está do nosso lado querendo nos abraçar, nos dar carinho, nos ensinar. E a gente quer a bênção, a gente quer a promessa. Bacana, quer errar. Era suriando, coletando, suriando, quer assim. Às vezes a gente faz isso, a gente troca o foco. E aquele jovem percebe que um dia ele perdeu o foco, e porque por ele ter perdido o foco, aos poucos ele foi saindo da casa do Pai, porque aquele desejo de pedir a herança, de morar numa terra distante, não surgiu da noite para o dia. Foi uma coisa que veio chegando de mansinho, foi uma coisa que veio a cada
vou voltar, mas eu não vou voltar somente para a casa do Pai. Eu vou voltar para os braços do Pai. Aleluia. E a Bíblia diz que ele toma essa atitude de caminho. E diz que o pai dele o vê, o avista de longe. Aleluia. E quando o pai percebe que ele está se aproximando, o pai desce e corre ao encontro dele. Deus só quer uma atitude nossa para correr ao nosso encontro. Só que é uma atitude nossa para correr ao nosso encontro. O pai não deixa ele chegar, entrar na casa. O pai corre no meio do caminho e o abraça. Porque uma coisa que é difícil, muito difícil, é o caminho de volta, é o retorno. Porque você pega uma estrada de partida e quando você volta, você encontra inimigos, opositores. E aquele jovem poderia encontrar primeiramente dificuldades na sua mente. Será que meu pai vai me aceitar? Depois de ter usado a herança dele de maneira errada? Será que ele vai me acusar, vai dizer que eu não sou digno dele? Será que o que ele vai dizer para mim? Coisas começam a surgir, batalhas na mente de quem está retornando começam a acontecer. Relaciona para canto o caminho de retorno, de volta é difícil. Aí que o inimigo tenta de você, vai chegar lá, vão te humilhar, vão te excluir, não vão te aceitar, vão te olhar diferente, vão começar a te julgar, vão dizer que você é isso, aquilo outro, mas se levanta e caminha. O pai tudo percebe que ele está no caminho, corre e o abraça dizendo: eu estou te apoiando a retornar para a minha casa. Eu estou contigo nessa decisão. Eu te fortaleço, te esforço, te dou força no meio do caminho. Pode seguir a estrada que eu estou contigo. No caminho de retorno nós não estamos sozinhos. Deus envia a provisão para nos ajudar a retornar para os braços do Pai. Se o inimigo está colocando na sua mente alguma coisa, repreenda agora em nome de Jesus, porque o Pai já te viu de longe, já saiu da casa e está te fortalecendo no meio do caminho. O Pai o recebe no meio da estrada. E fala com os servos também. E viu os servos dele. O pai vem, mas não vem sozinho. Vem com um exército de servos para ajudar, para te ajudar na caminhada. E diz para ele: olha só, os servos. Quando o filho explica, o pai não fala nada. O pai não acusa, não lance rosto. Não lance o rosto nada. Simplesmente troca as vestes dele. Coloca um anel no dedo dele. Coloca uma sandália nos pés dele. Porque quando o homem reconhece, quando alguém reconhece o Senhor, para que acusar? Se ele mesmo já reconheceu, não existe acusação. Ele já reconheceu o seu estado, já reconheceu. Então o pai não acusa, simplesmente troca as vestes dele, porque eu não sou digno de ser veste de vinho. Coloca umas vestes dele de vinho. Troca as vestes dele. Coloca o anel no dedo dele, um anel de família, porque o anel que ele havia se perdido. Coloca novamente um anel de família, dizendo: você faz parte da família. Ele basura base.
Você faz parte da família, coloca o anel dele dizendo que é da família. E o anel também representa autoridade, porque você lembra quando José foi governador do Egito? O faraó colocou um anel no dedo de José dizendo que ele tinha autoridade para governar. Ou seja, retorna, coloca na mão dele de novo a autoridade que ele tinha perdido antes e dá saudades a ele. E o mais bonito de tudo, mata o boi cevado para dar uma festa, porque ele havia se perdido, mas agora ele havia se achado, retornou e convida. Aleluia! Isso, todos os convidados, todos aqueles que estavam na casa se alegram. Mas o que me chama a atenção para nós fecharmos esta mensagem é que quando o filho mais velho está retornando, está voltando para o campo, ele pergunta: que festa é essa? Os criados, os servos, o fazem saber que o irmão dele tinha retornado e por isso matou o boi cevado, está comemorando. A Bíblia diz que ele fica triste. Ele fica triste, não entra na casa e vira as costas. O pai vai ao encontro dele e começa a conversar com ele, começa a conversar com ele. Porque o pai queria que ele participasse da festa dele. Queria que ele entendesse o que estava acontecendo. Assim, Deus deu para essas nos fazer entender o que acontece no reino espiritual e na casa. O filho do teu irmão está voltando, é alegria, é o motivo de se alegrar, mas ele questiona o pai dizendo: eu te sigo há todos esses anos, nunca descobri um mandamento teu. Esse filho mais velho não se gosto as atitudes que ele tinha na casa do pai. Eu sou fiel, sou obediente, sigo as tuas leis. E o Senhor nunca me deste um cordeiro para eu me alegrar com os meus amigos. Você percebe que ele cumpre tudo aquilo por obediência, mas com uma segunda intenção. Ele queria uma recompensa para se alegrar com os amigos dele. Não era uma festa para tirar alguns amigos dele, algo pessoal, particular. Ele estava pensando em si próprio. E às vezes também nos enquadramos como este filho mais velho. O pai chega e diz para ele: meu filho, tudo que é meu é teu. Você pode desfrutar. Às vezes nós somos como o filho mais velho. Estamos na casa do pai. Não tomamos atitude como o filho mais novo, de sair para distante da casa do pai. Mas é como se estivéssemos dentro da casa do pai, mas longe do pai. Aleluia. Querer basura, barrasca, porque aquele filho não entendia o que o pai tinha, não entendia como o pai agia. Então, quando a gente não entende, é porque a gente está distante, a gente não tem relacionamento. Porque eu só entendo meu irmão quando me relaciono com ele. Os jovens casados de um ano, logo no início não se entende, porque estão convivendo de pouco tempo. Mas com o decorrer dos anos, conforme vão acordando todo dia, vão conversando diariamente, eles vão se entrelaçando, porque há um relacionamento diário, constante, ali, todos os dias. Então eles se entrelaçam. Viver na casa do pai não quer dizer que eu estou em comunhão com o pai ou comunhão com o pai. O que diz que eu estou em comunhão com o pai, se eu entendo o pai, é o relacionamento com ele. Às vezes eu não sou imaturo, eu sou mais velho, tenho maturidade, mas não me relaciono com o pai. Então eu entendo as atitudes que o pai toma dentro de casa. Eu não
aquele pobre tem que estar em nós. E aquele homem, aquele jovem mais velho, aquele irmão mais velho, não entendia porque estava faltando. E às vezes nós nos encaixamos nesses dois grupos de pessoas que estão na casa de Deus. E com isso, por nós não entendermos o que o Pai quer da alegria do Pai, a gente não louva a Deus como Ele merece. O nosso louvor cessa. É um louvor limitado. É um louvor que bate, não sobe, não chega como Ele merece. Ou então é um louvor que atinge somente o nosso emocional. E para a gente está tudo muito bem. Mas Deus nos chamou para a presença dEle para que nós venhamos que assim ter uma vida de emocionalismo, se emocionar não. E nos chamou para viver em espírito e verdade, louvar como Ele merece, viver uma vida verdadeira, não uma vida de emoção, efêmera, passageira, não. Ele chamou para você viver uma vida verdadeira. Autorização, pastor, para essa igreja, Senhor. Neste momento. Oh, aleluia. Aleluia. E eu quero fazer um convite a você essa noite. Um convite. Você que não louva mais a Deus. Não louva mais a Deus como Ele merece. Às vezes a gente pensa como tem sido falado aqui no decorrer desse culto. Que a gente está louvando, que a gente está vivendo uma vida de adoração. Que a gente está verdadeiramente vivendo como servo de Deus. Louvando e exaltando o nome dEle. Mas na verdade, a gente não está atingindo o foco que é Deus. Se a gente não atingir o foco que é Deus, não é louvor, não é adoração. Porque a gente perdeu há muito tempo aquilo que nos inspirava a louvar a Deus, que nos inspirava, aquilo que era fonte de louvor, de adoração a Deus. A gente deixou de se relacionar com aquilo. E por isso, não conseguimos mais louvar a Deus. O Espírito Santo é sábio. O Espírito Santo sabe que a igreja precisa ouvir. E neste momento, Deus me trouxe aqui para dizer essa mensagem. Porque existem pessoas que precisam retornar para a habitação, retornar para habitar, para ficar do lado da fonte de inspiração, de louvor. Voltar verdadeiramente para a casa do Pai. Existem pessoas que vêm aos cultos todos os domingos. Existem pessoas que não perdem uma escola dominical. Existem pessoas que leem as suas Bíblias diariamente, fazem seu culto devocional, mas mesmo assim ainda não alcançaram o foco. O que você está falando, irmão Jefferson? Que a minha vida de devoção é em vão? Não. Eu não estou falando isso. Que você deve parar de fazer essas coisas. Não. Mas estou falando para você fazer essas coisas, mas direcionada por Deus. Isso não pode ser uma rotina na sua vida. Todos os dias que você vier para a escola dominical, tem que ser uma novidade. Todos os dias que você abrir a sua Bíblia, tem que ser uma novidade. Todos os dias que você fizer a devocional, tem que ser uma novidade. Deus te convida a não viver mecanicamente. Deus pede você sair dessa coisa de mecanismo, coisa não, Ele quer uma coisa com vida. Ele quer com vida. Mas só tem vida quem diariamente se relaciona com o dono da vida. Eu te convido a fazer isso nessa noite. Eu te convido a fazer isso nessa noite. Eu quero que você venha aqui na frente, nós vamos orar. Eu vou orar por você. Talvez você seja como uma mulher samaritana, que é uma mulher que servia, que é
precisam dessa oração. Eu sei que precisam, pessoas que precisam disso.